Aleluia. Graça e paz, igreja. Dá para melhorar? Graça e paz, igreja. Bom é estarmos juntos uma vez mais para oferecer a Deus o nosso culto de louvor e adoração. Que bom que você veio. It's awesome that you are here. E eu quero perguntar se tem alguém que está nos visitando nessa tarde pela primeira vez. And I'd like to ask if there is anyone here for Voltem the as first luzes, time. por gentileza, Let's have the lights on para que a again. gente possa ver quantas pessoas novas estão entre nós. Levante a sua mão. Lá atrás nós temos uma pessoa, duas pessoas lá atrás nos visitando também. Olha ali, mais pessoas aqui nos visitando. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio. It's great to have you. Que bom que você convidou alguém para poder vir adorar ao Senhor It's juntamente awesome com a gente. They invited someone to be with us today. Dizer que nós estamos em franco crescimento. We are going through a great growth. O reino de Deus está em crescimento. The kingdom of God is in growth. Ontem nós, os pastores, estivemos em 3 filiais, 3 pastores em filiais diferentes. We were in 3 different churches yesterday, E é impressionante. and it is amazing. Da mesma forma que Deus está cuidando de nós aqui nas The matrizes, same way the Lord is looking after us here, Deus também está cuidando das filiais ali 3, 4, 5 horas longe aqui de Londres. He's doing so in other churches that are about 4 or 5 hours away from us. É o reino de Deus It's the crescendo. kingdom of God growing. E para essa tarde, And for this afternoon, Deus colocou essa palavra no nosso coração, God has placed His word in our hearts, falando a respeito do crescimento, talking about growth, de avanço. about going de forward, conquistas. about conquering. Sabe, nós somos discípulos de Jesus. We are disciples of Jesus, E nós precisamos fazer a diferença. and we need to make the difference. Nós não podemos apenas passar por essa vida. We cannot only live through life, Nós precisamos deixar um legado. we have to leave a legacy. Eu vou falar de novo. Nós precisamos deixar um I'll legado. say it again, we have to leave a legacy. A oportunidade de ser um discípulo de Jesus The opportunity of being a disciple of Jesus é um privilégio para nós. is a privilege to E us, nós podemos ser anunciador de boas novas. and we could be announcers of the good news. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Open your Bibles, please. O Evangelho escrito por Lucas, Gospel wrote by Luke, capítulo 5, versículo 2. chapter 5 and verse 2. Nós vamos ler o versículo 2, We'll read verse 2, o versículo 6 verse 6, e o versículo 7. and verse 7. E nós vamos falar hoje sobre os 2 barcos serão cheios. And we'll be speaking on the subject of the 2 boats will be filled. Você pode repetir após mim? Can you say with me? Os 2 barcos The 2 boats serão cheios. will be filled. Você precisa crer na palavra do You Senhor. need to believe in the word of God. Tantos outros textos nós teríamos para esse dia. Many other texts we could have for today, Mas aprove ao Senhor but the Lord has agreed ser essa palavra liberada para mim e para você. that we have this word sent to our hearts. A Bíblia diz assim: It says, E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 6 e o versículo verse 6 7. and 7. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Repita após mim. E foram. Dá para melhorar? E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Observe, nós estamos falando sobre uma pescaria. We are talking about a fishing, Algo que era tão comum no Mar da Galileia. a very common thing in the Sea of Galilee. O ministério de Jesus The ministry of Jesus iniciava-se ali. had begun here. Jesus estava recrutando homens. He was now calling out men. Observe, Jesus não foi nos palácios da época para buscar discípulos. He didn't go to the palaces to find his disciples. Jesus passava
para poder coletar trabalhadores para sua obra. He would find workers for his deeds. E passando pelo mar da Galileia, And upon going to the Sea of Galilee, aonde era de vital importância para as finanças daquele tempo, a sea that was such important thing for the financial times of those days. 9 cidades estavam acerca do mar da Galileia. 9 towns surrounded the sea. E eles dependiam do sustento do mar da Galileia. And they were dependent of what the sea would give to them to live. A Bíblia fala sobre Tiberíades, The Bible talks about Tiberiades, que eles estavam fazendo grandes carregamentos de peixe that they had great catches of fish para toda Israel for all of Israel, e também para Roma. and sending them also to Rome. Eles exportavam os peixes dali. They would export fish, E dali saía o sustento para as suas famílias. and this is where their living would come from. E quando a Bíblia fala de Betsaida, And when the Bible talks about Bethsaida, que no hebraico significa casa da pesca, that in Hebrew means the house of fishing, onde havia muitos trabalhadores. where there were many workers. E no tempo de Jesus, And in the time of Jesus, existia centenas de barcos. there were hundreds of boats. Mas a Bíblia está falando sobre 2 barcos. But the Bible specifically talks about 2 boats. Repita após mim, 2 barcos. Say 2 boats. Vamos lá? 2 barcos. 2 boats. Agora, os pescadores, eles trabalhavam a noite toda. Now the fisherman would work all night. E era um trabalho muito pesado, It was a very hard job. porque além de pegar o peixe durante a noite, Not only would they catch the fish overnight, eles precisavam lavar as redes no but outro they dia. would need to clean the nets on the next day. Eles precisavam negociar os peixes. They would have to negotiate the fishing. Então era um esforço terrível aquele So it was trabalho. such a labor. Porém, quando o Senhor está passando por ali, But when the Lord is going past, Ele passa num tempo de muita frustração para aqueles pescadores, He's coming at a time of frustration for the fisherman, porque eles se esforçaram a noite toda, because they spent all night, mas eles nada pegaram. but they could not catch anything. E Jesus passou por lá And Jesus went there, e observava o sofrimento que eles and estavam, He could notice the suffering in their a hearts, preocupação que eles the estavam. worry that they were going through. Como voltar para casa sem a provisão? How do I go back home without the provision? Como explicar para minha esposa que eu estava trabalhando e nada consegui? How do I explain to the wife that I was working and I've got nothing to show? Observe, momentos difíceis Time of hardship vem para os pescadores, will come for the fisherman, vem para os would trabalhadores, come for the workers, vem para os filhos de would Deus. come for the children of God. As dificuldades vêm para todos. Hardship would Agora eu vim aqui nessa tarde para te dizer, come to anyone, and I'm here to say, dentre todos os seus desafios e dificuldades, through all the challenges we go through, Deus quer te proporcionar God wants to give you uma grande experiência. a great experience. Se você acreditar no poder da If palavra, you believe in the power of the word, mesmo nos seus momentos difíceis da vida, though you're going through hardship, você vai ter autoridade you will have authority para to transformar as circunstâncias à sua transform volta the circumstances em around uma you grande in experiência. a great experience. Aonde Jesus passa, Wherever Jesus algo goes, novo precisa something new acontecer. must happen. Eu sinto Deus na I casa. feel God in the house. Assim como Jesus teve essa experiência com os seus futuros discípulos, As Jesus had an experience with the to-be disciples, Jesus também quer ter uma experiência com você nesse He dia. also wants to have an experience with you today. A palavra de Lucas The word of Luke é uma palavra tão precisa, is such a specific word, porque Lucas, o médico amado, because he's the doctor. e quando se fala de um médico, nós estamos falando de alguém com muita precisão. And when you talk about a doctor, it is someone very clinical about everything they do. Alguém que tem experiência no bisturi Someone that has an experience with a knife, e que sabe fazer as medidas exatas, and they know how to o measure corte the correto right cut para resolver o problema das to pessoas. solve people's problems. Então Lucas, So Luke, ele se debruça para nos escrever he comes to explain to us detalhes tão importantes such details que às vezes passando pelo texto that sometimes when you read the text, nós nos prendemos apenas a alguns pontos. we'll stay at a few of the points. Mas hoje But today, nós queremos falar we want to talk about sobre o privilégio the privilege de ser o outro barco. of being the other boat. Então nós vamos extrair desse texto So we're going to extract from the text experiências maravilhosas amazing que experiences Pedro teve no seu barco, that Peter had in his boat, mas que também o outro, but also the other one, Tiago e João,
James and John, também puderam experimentar com o Senhor. they experienced with the Lord. Eu não sei como tem sido a sua vida com I don't know how your Deus. life has been. Eu não sei se a sua oração é atendida no I don't know if dia. your prayer has been heard Eu in não the sei day. se você está esperando o seu pedido a Deus por uma semana, I don't know if you've been waiting for a request for por a um week, mês, for a month, por 10 for anos. 10 years. Eu estou esperando o meu milagre há 13 I've been anos. waiting for my miracle for Mas eu sei 13 que ele vai years. chegar. But I know it E eu will vim come. aqui para te And I encorajar. came here to O encourage teu you. milagre está a caminho. Your miracle is in O the way. choro pode durar uma noite, Cry will last a mas night, a alegria vem but pelo joy amanhã. will come in the morning. Você recebe essa You palavra? receive this word. Aleluia, glória a Deus. O texto deixa bem claro. The text clarifies. Capítulo 5 de Lucas, Chapter 5 of o Luke, versículo 2. verse 2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. Quando nós falamos de barco, When we talk about boats, já vem na nossa mente it comes to our mind a visão do barco de Pedro. the vision of Peter's Porque foram boat. tantas experiências que Pedro pôde nos oferecer. Because he had so many experiences explained to us. A vida dele era no barco. His life was spent in a O boat. ministério era no barco. His ministry was in the O boat. trabalho era no barco. His work was at a boat. Então nós vemos que Pedro tem muito para nos ensinar quando fala no barco. So we see that Peter has a lot to explain to us about a boat. Mas nesse texto, But in this text, a Bíblia está falando the Bible is talking sobre quando Jesus caminhava às margens do mar da about Galileia. when Jesus was going to the Sea of Galilee. A multidão cercava Jesus. The multitude surrounded him. Porque aonde Jesus está, Because wherever Jesus is, algo novo acontece. something new happens. Então eu quero te encorajar So I want to hoje. encourage you Não se today. distraia por Do nada. not get distracted. Jesus está na casa. Jesus is in the Aproveite house. a oportunidade que Jesus está na casa. Make do of the opportunity that Qual é a He's tua here. necessidade? What is your need? Qual é o teu pedido? What is your request? O Senhor quer atender você The nesse Lord dia. wants to hear you today. 2 barcos estavam amarrados à 2 praia. boats were set by the sea, E eles estavam lavando as redes. and they were cleaning their nets. O dono de um barco era Simão Pedro. The owner of one of the boats was Peter Simon. A outra embarcação The other boat era um outro empresário was owned by another nesse businessman ramo de pesca, in the business of em que fishing. eles dominavam muito bem. They were very good at it. Zebedeu, que era pai de Tiago e João. Zebedee, that was the father of James and John. O mestre estava observando o desânimo daqueles homens. The Lord was looking at their hearts failing. Eles haviam se esforçado a noite toda, They had worked so much, mas nada havia acontecido. but nothing had they catched. Mas aí Jesus, But now Jesus, preocupado com a multidão, worried about the multitude, querendo alcançar todos. wanted to reach all. Jesus não queria alcançar alguns, He didn't want to reach some, porque se Jesus quisesse tratar apenas com 1 ou 2 pessoas, because if he wanted to talk to 1 or 2 people, Jesus poderia falar mesmo da praia. he could have spoken from the beach. Mas Jesus queria aproveitar o vento que soprava do mar, But he wanted to make good of the para wind que a that was sua voz blowing, fosse mais longe so um that his pouco. voice will reach further. E ele pede a Pedro And he asked for Peter que emprestasse o seu barco, to lend him a boat, para que ele entrasse um pouco dentro da água, so that he could go into the sea para que ele tivesse uma visão completa de toda aquela multidão. and could see the whole of the multitude. E Pedro gentilmente faz aquilo. And gently Peter did so, Cede o seu barco. gave him the E boat. Jesus transforma aquele barco And now Jesus makes the boat em um altar, to be an altar, em uma plataforma. to be a platform. E ele começa a falar do reino. And he starts to speak about Ele the começa a kingdom. trazer boas He novas. brings them good news. E Jesus começa a inflamar o coração daquelas And pessoas. Jesus makes their Porque heart é burn. impossível você ouvir Jesus Because it is impossible to e hear você Jesus continuar da mesma and forma. stay the same. A palavra de Deus precisa apenas de um coração aberto, The word of God needs one para heart que possa open, cair como uma semente so that numa it terra can come as fértil a seed e florescer and e flourish frutificar and bear fruit. 30, 60 e 100 por um. 36 and O 100 seu to coração 1. está aberto para receber a Is your heart palavra? open today? A multidão estava pronta para receber as instruções The de Jesus. multitude was ready to receive E Jesus tudo eufórico the word, and Jesus was daquele excited barco emprestado.
from the boat that was lent to him. ele começa a anunciar as He palavras do started to reino. speak the word of the kingdom. Ele começa a propagar o reino. He's now teaching the kingdom. E as pessoas que até então o seguiam de perto And the people that were close to him começaram a trazer mais um. have now bringing another one. A multidão sempre ia aumentando The próximo de multitude Jesus. would always grow close to him. Agora observe o versículo 3. And now look at verse 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco toda aquela multidão. Jesus, ele estava sabendo da necessidade daquela multidão. Jesus knew the need of the people. Vocês leram comigo You read it. que quando ele passa pelo mar da Galileia, That when he goes past the Sea of Galilee, ele vê aqueles homens frustrados. he saw the frustrated fisherman. Mas não são as frustrações que afastam o propósito But de the Cristo. frustration does not take the Ele purpose deixou os away from discípulos you. frustrados. He allowed the disciples Por to be tempo. Frustrated for a E ele time. saiu para anunciar a palavra do And he reino. went to teach the word. Depois que ele anuncia a palavra, Once he done with the word, eu não sei quanto tempo ele usou aquela plataforma. I don't know for how long he preached. Se 40 minutos, 40 minutes, se 1 hora ou mais. or an hour, or maybe more. Porque o tempo passa quando nós estamos juntos de Jesus, não é Because verdade? time goes by fast when A gente we are diz, with eu vou ficar Jesus. 5 minutos aqui We no say, secreto. I'll spend 5 minutes here in De secret 5 with vai him. para 30, vai And it para goes to 40, vai 30, para 1 hora. Porque 40. próximo de Jesus é bom demais. Because when we are closer to Jesus, it's good. Você sente a presença do Senhor na Do sua you vida? feel His presence? Você tem tido esse tempo de intimidade com o teu Deus na sua Have you casa, having the secret time with no the seu Lord at trabalho, home, at work, na escola, in school, na faculdade? in uni? Usufrua da presença do Senhor. Make good of His presence. E Jesus estava anunciando a palavra. And He was now teaching the E word. quando Jesus prega, And when He preaches, quando ele cumpre o seu chamado e propósito para aquele tempo, when He does His purpose for that time, ele retorna novamente. He goes back now. E aí ele lança uma palavra And He says a word. dizendo: vai ao mar alto And He says, go into deep e waters lance as vossas redes and novamente. throw your nets again. Observe, essa era uma ordem literal de This was a Jesus. literal word from Jesus. Para eles voltarem ao alto mar. For them to go back to deep waters. Pedro, um exímio pescador, Peter was a very talented fisherman. ele sabia que durante o dia não se dava peixe. He knew that through the day you couldn't catch a fish. Horário de pescar é à The noite. fishing time is at night. Mas ele reconhecendo o poderio de Cristo, But knowing the power of Jesus, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, he said, Lord, we worked all night. nos cansamos We are tired e nada conseguimos and conquistar. nothing we could reach. Nossa pescaria foi um insucesso. Our fishing was unsuccessful. Foi uma tristeza essa noite para nós. It was sad. Mas sobre a today. sua palavra, But because of your eu vou word, repetir, mas sobre a sua I will say it palavra, again, because of your word, nós voltaremos ao mar we'll novamente. go back to the sea. Talvez você precise de uma só palavra Perhaps hoje. you only need one word. A today. palavra do Senhor está sendo liberada sobre a The tua word vida. of the Lord is being delivered over you Basta today. uma palavra. One word is E a what we sua need. frustração, And your o seu frustration, insucesso, your lack of a sua success, tristeza your vai ter sadness que partir em will retirada. have to go. Porque vem coisas grandes de Deus para Because sua vida. great things of the Lord are Apenas coming. uma palavra é suficiente. One word is all we need. Pedro nos ensina a obedecer. Peter teaches us to obey. Pedro estava sendo testado como discípulo. He was being tested as a disciple. Nas lutas e dificuldades que nós passamos, In the trials we go through, eu e vocês também estamos sendo testados pelo Senhor. you and I are being tested by the Lord. Ele quer conhecer até onde está a nossa confiança, He wants to know, where do our trust go to? até onde a gente pratica a fé que Ele concedeu Where para do we nós. trust in the faith He's given us? Veja, as circunstâncias eram contra a vida de Pedro e os demais The pescadores, circumstances were not in their favor, mas ele decidiu obedecer. but they trusted in Him. No versículo 5, Pedro diz: In verse 5 he says, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A obediência the obedience em meio às circunstâncias contrárias through the circumstances that are not in your favor fará toda a diferença na sua vida. will make the difference in your life. Eu não sei como está a sua família. I don't know how your family is. Eu não sei como tem sido a sua luta pela sua documentação I don't nesse know how your país. fight is for what you are seeking Eu não for. sei qual é a causa impossível aos seus olhos, I don't know what is the impossible that you are que tem seeking, te levado a tantas and frustrações. it's taking you to so many frustrations. Mas eu vim aqui para te dizer, But I came here to tem say uma palavra de Deus there a is teu one
favor. one word from the Lord to your Talvez favor. você se sinta como aquele segundo barco, Perhaps you feel like the second boat, rejeitado pelo Senhor. rejected by the Talvez você Lord. diga: Jesus só quer abençoar a Pedro. Perhaps you say Jesus only blesses Tudo é o Peter. barco de Pedro. Everything is about Peter's boat. Mas escute, o Senhor está de olho no seu barco But também. listen, the Lord is looking at your boat. Que hoje comece um novo tempo de um aprendizado para a Let sua today be vida. a new beginning to your Que life. você aceite ser ensinado pelas That you circunstâncias. accepting being taught by the Porque tem uma palavra circumstances. de Deus liberada sobre a sua Because there is a vida. word from the Lord Se to você your crer, life. If you believe, Verás a glória de you will Deus. see God's Se glory. você acreditar, If you believe, O milagre vai chegar the na tua miracle will casa. come to your house. Aleluia. A Bíblia diz que eles apanharam tantos peixes The Bible says that they now caught so que many eles não fish conseguiam tirar sequer as redes de dentro that they da água. couldn't bring the net back to the boat. E a Bíblia diz And the Bible will que say eles fizeram sinais that they made signs pedindo ajuda and they were calling Judah para que aquele outro barco so that the other boat que estava à beira da praia that was at the shore com as redes limpas e vazias, with their net clean and empty, sem nenhum resultado positivo, with no positive results, mas eles poderiam participar da bênção but they could também. now be part of the blessing as E o well. versículo 7 a Bíblia diz: And in verse 7 it says, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. E o versículo 6: in verse 6, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Repita após mim: e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. As suas embarcações, their boats elas se encheram. were filled at such a point. Observe, a bênção do Senhor não é para alguns. The blessings of the Lord are A not for bênção do some. Senhor é para todos The nós. blessings of the Lord is for all of us. Eu não sei como está a sua perspectiva em Deus, I don't know how your perspective in mas God que você is, possa crer but may you believe que o teu barco não pode ficar vazio. that your boats cannot As be tuas empty. redes não podem ficar Your limpas e nets paradas. cannot be clean and stopped. Elas precisam trazer They resultados. must bring results. Então não desista em meio às Do circunstâncias. not give up under Independente circumstances. das dificuldades, No matter what you go through, continue crendo keep on que believing a bênção vem para o barco de Pedro, that the blessing that came to mas a Peter's bênção vem boat para o outro barco will também. come to the other boats as well. Essa visão dos pescadores do outro barco, The vision of the fishermen from the other boats, eles observavam que para Pedro dava certo, they could notice that everything was going fine for Peter. que para Pedro acontecia as coisas. Everything was working out for him. Observe, para cada um de nós, For each one of us, Deus vai ter um tratamento diferente, God has a different way of doing. mas o amor do Senhor But the love of é o God mesmo para todos is the nós. same for all. Então Pedro precisava ser trabalhado dessa So forma. Peter needed to be worked in this manner. Ele precisava abrir mão do seu barco. He needed to let go of his boat. Ele precisava participar daquela forma. He needed to work in that way. E muitas vezes And for many times, isso se repete entre nós. this repeats itself amongst Deus só us. fala com o irmão, God only speaks Deus to só fala you. com a irmã, God only speaks to Deus só her. abençoa o ciclano, God only blesses o this fulano, one or that e one. Deus esquece de mim. And God has forsaken me. Às vezes nós nos preocupamos assim. Sometimes we are worried. É tão bom quando a gente está num culto profético It is amazing when we are at the prophetic e que Deus service está liberando palavras and the proféticas. Lord is giving out E words. nós ficamos felizes quando Deus fala com o meu irmão, com a minha irmã, nós nos alegramos And por we are isso. happy when the Lord speaks to our brothers and sisters. Mas nós também queremos ouvir a voz do Senhor. But we want to hear His Nós voice. também queremos viver um milagre extraordinário dentro da nossa We want casa. to live the extraordinary in our homes. E às vezes a gente fica pensando, And sometimes we think, Deus só visita ele, God only visits them. as minhas redes continuam vazias, My net is empty. o meu barco continua parado. My boat is still standing. Será que o Senhor se importa comigo? Does the Lord worry about me? Será que eu nasci com esse propósito de ser alcançado pela bênção do Senhor? Was I really born with the purpose of being found by His blessings? No nosso culto de quinta-feira, In our service on Thursday, tinha uma pessoa, there was one enquanto person o pastor Luiz Berton estava ministrando, that whilst the pastor was preaching, ela digitava
digitava: she would type, essa palavra poderia ser para mim, this word could have been for me, mas Deus não falaria comigo. but the Lord wouldn't speak to me. Eu não me sinto uma filha importante para Ele. I don't feel important E enough ela for começou him. a relatar as dificuldades que ela estava And she vivendo. was telling her difficulties. E aí a minha esposa, que estava online por não poder vir ao culto na quinta-feira, And my wife was watching online because she couldn't be começou a here. ministrar sobre a vida She dela, was then ministering over her dizendo: life, essa palavra é para você. saying this word is for Foi you. liberada a palavra sobre a tua vida. It is given to E ela you. recebeu aquela palavra And que she fluía do received altar. the word that came from the altar. Talvez você está online também nos acompanhando Perhaps hoje. you're online now following us. E você está pensando, talvez, daquela forma que os discípulos do segundo barco estavam And you are pensando. thinking the same way that the disciples of the other boat A thought. bênção é para alguns, The blessing is é only para for some. outros, It's only for them. mas não é para mim. But not for me. Eu vim aqui para te I dizer: came to tell a you. bênção do Senhor de hoje é para você The também. blessings of O today Senhor are quer for you. alcançar a sua He casa. wants to reach your Tem home. salvação para a sua There is vida. salvation Tem for your libertação life. para a sua There is família. deliverance for your Tem family. milagres de Deus There are chegando sobre a miracles sua coming over vida. your life. Aleluia. Jesus está interessado Jesus is willing em abençoar a todos. in blessing all. O Senhor não tem limite de bênçãos. He does not have a limit to Ele how quer he blesses. alcançar a mim e a He você wants nessa to tarde. reach you and I. O Senhor quer que o seu barco seja cheio de He peixes. wants your boat to be A filled. provisão do Senhor está chegando sobre The a tua provision casa. is coming over your Nós home. estamos falando da bênção da We are multiplicação. talking about the blessings of Nós estamos falando multiplying, sobre provisão, of provision, sobre o cuidado de of Deus. the care of the Lord. Observe, Jesus te convida Jesus invites you a conhecer a bênção que Ele tem para você. to know the blessing He Que has você for também you, esteja disposto so that you also a dizer: o meu barco está be na sua willing to say, disposição, "My boat a minha is here vida for está you. à sua My disposição, life is o here meu for you. PG está à sua My disposição, home group is here for tudo you. que eu sou está à sua disposição." Everything I am is E for o you. Senhor vai visitar And the você. Lord will O visit Senhor you. vai entrar no seu barco, The Lord will come into vai your mudar a boat. sua He história. will change your story. Muitos testemunhos serão levantados a partir de And many hoje, amém? testimonies we will hear from now on. Deus quer nos ensinar God wants to teach us princípios poderosos, amazing principles, estratégias e provisões, strategies and provision. ainda que nós não reconhecemos esse lado de Deus. Although we don't know this side of Him yet, Deus tem a sua multiforme graça e He sabedoria. has these ways of working. Esse lado de Deus que até hoje você ainda não usufruiu. This thing that you haven't worked on about Deus God, quer que você conheça He hoje. wants you to know of it. Qual o milagre que você precisa? What is the miracle you Em qual need? área da sua vida você não tem usufruído de ser filho de And Deus? in what way in your life you're not been dwelling well in? Observe, nós somos ramos. We are branches. Fomos enxertados nessa We were videira. put in the tree. Nós temos direito à We vida. have rights to Então life. que nós possamos produzir frutos dignos para a So glória may do we bear Senhor. fruits that are worthy of His glory. Primeiro princípio eu quero aplicar com vocês nessa First tarde. principle I want to share with you today. O tempo do teu chamado The time of your calling não determina o tamanho da sua does provisão. not determine the size of your provision. Versículo 7. Verse E 7. fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Jesus gastou um tempo com Pedro. Jesus spent time with Peter. Dedicou um tempo com Pedro. He had a one-on-one time with him. Trabalhou com Pedro. He worked with Peter A ponto de explicar para Pedro to the time of telling him que o profissionalismo de Pedro that his way of doing business não era tudo. was not all that there Que is. o horário de pesca não é tudo. That the time of fishing wasn't Quem all tem o there is. controle de todas as coisas é o nosso The Deus. one that has the control of O all is nosso, our a Lord. nossa vida, Our lives, a nossa our existência, existence, o nosso tempo our time está nas mãos do nosso are Deus, in o the hands of the Todo-Poderoso. Almighty God. Não importa quanto tempo você conhece a It Jesus. doesn't matter for how long you've known Him. Não importa quais são as suas experiências no It cristianismo. doesn't matter what your experiences are in Christianity. Eu vim aqui para te I dizer, came to tell you, Deus tem compromisso com você God também. has a commitment Deus with tem you. coisas grandes para revelar a você He também. has great things to reveal to you. Os pescadores que estavam lá, The fishermen that were there, desanimados, they were
frustrated, recebem um convite. they now received an Porque a invite. bênção de Deus Because the blessing foi of tão God grande sobre a vida de Pedro was such one que ele teve que compartilhar. that he had to share it. Nós estamos ministrando sobre transferências de We are riqueza. now ministering about transferring richness. E quando falamos de riquezas, nós não estamos falando apenas financeira. And when we talk about riches, we are not talking about Nós estamos financial falando de only. riquezas We are espirituais, talking about spiritual de riches, conquistas em Deus, a conquering de in God, avanços ministeriais. going forward in your ministry. Deus quer te ver fluindo, God wants to see you crescendo. flowing, growing. Você não foi chamado para ser apenas um membro de banco. You weren't called only to sit. Você é filho de Deus. You are His child. Você tem direito ao reino. You have rights to the Usufrua kingdom. do favor de Deus. Make good of His favor, O teu barco também vai se encher de and your peixe. boat will be filled. É tão maravilhoso quando nós vemos Deus falando com as pessoas. It's amazing when we see God talking to people. Mas não podemos nos limitar apenas de ver Deus falando com as But we pessoas. cannot be limited to listen to Him talking to others. Eu preciso chamar a atenção de Jesus I need to call His para que attention Ele fale comigo também. so that He may speak to Você me. quer ser ministrado nesse dia? Do you want to be ministered Você by quer ter Him? uma experiência com o Do you want to Senhor? have an experience with Ele Him? quer chamar você He wants to call your para um attention tempo de crescimento so e that de you have a avanço. time of growing and going forward. Observe, eles não colocaram questionamento ali. They went asking Him questions. Pedro foi sozinho, Peter went by himself. Pedro que se vire. Let him do Foi ele it. que falou com Jesus, He não was the fomos one that nós. spoke to Jesus. Não, eles obedeceram. No, they obeyed. Eles entenderam que a bênção era para They eles também. understood that the blessing was for them as Às well. vezes nós queremos rotular a forma de recebermos a bênção do Senhor. Sometimes we want to label how we're going to get the blessing. Mas nós precisamos entender que dentro desse fator tempo, But we need to understand that when we are talking about timing, Deus tem as suas diversas formas de the trabalhar e nos Lord abençoar. has His ways of working and blessing us. Aceite a provisão de Deus na sua Accept vida. His provision. Aceite o cuidado de Deus na sua casa. Accept His care for your life. Talvez vai ser diferente daquilo que você sonhou ou projetou. Perhaps it will be different to what you planned, Mas acontece que o Senhor pode te surpreender. but the Lord can make you surprised. As boas surpresas de Deus estão a caminho The sobre a good tua vida. surprises are coming Você to your recebe life. por isso, pode dizer glória a Deus. When you receive, say amen. Pedro foi chamado, Peter was called, mas isso não significa que a bênção era só para ele. but this doesn't mean that the blessing was for him only. Ele usufruiu do favor do Senhor, He made good of the favor, mas ele fez questão de compartilhar a bênção. but he also was apt to share it. Talvez você tenha recebido tantos favores de Perhaps Deus, you've been receiving the favor of God, mas você tem compartilhado pouco daquilo que Deus tem feito para você. but you've been sharing little of what He's been O doing to Senhor you. nesse dia quer chacoalhar você, Today the Lord wants to shake you para que você também possa compartilhar daquilo que o Senhor tem feito so com a that sua you may vida. share what He's been Há doing in your life. pessoas do seu lado There are people next to que estão you precisando de uma palavra, that they need a word, de uma instrução, they need an de instruction, uma oração. a prayer. E você talvez diga, mas eu só sei o ABC da And perhaps Bíblia. you're saying, I only know the basic. Pode ser o ABC para você, This is the basic for you. mas para as pessoas que estão à sua But for the volta, one next to you, vai ser uma palavra revelada, it will be a revealed vai ser uma word. palavra de vida, It will be a word vai of ser uma life. palavra de It will be a transformação. word of Então transformation. compartilhe a bênção So que o Senhor share the colocou sobre blessings você. that the Lord has given you. Deus pode fazer The Lord will do em segundos in seconds aquilo que demorou dias e horas para as pessoas what receberem. days and hours have taken for people to Então receive. acredite que o melhor de Deus está a caminho sobre a So sua believe vida. that the best of Him is coming over your life. Pedro e João Peter and John, tiveram essa experiência gloriosa they have this amazing experience de with God poder entender sobre o fator tempo. of understanding the timing. E no livro de Mateus, And in the book of in Matthew, no capítulo 20, in chapter 20, a partir do versículo 1, from verse 1 on, a Bíblia nos diz: the Bible will say, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os que foram contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar ao proprietário da vinha, dizendo:
Esses homens contratados na última hora trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós. Nós que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo valor que eu lhe dei. Observe, no reino de Deus, Pay attention, in the kingdom of God, é muito diferente do nosso reino. it is hard, it is different to our way of doing. No reino humano, In the human nós kingdom, queremos colocar Deus dentro de uma caixinha we want to place God in the box e ensinar Deus como fazer as and coisas. teach Him how to do things. Nós precisamos entender: We need to understand o céu é modelo para nós. the heaven is A the terra role precisa model. seguir o modelo do céu. Earth must follow the role O model céu é o of nosso espelho. heaven. Heaven is our Então, mirror. nós precisamos entender So we need to understand que o que o Senhor tem para você, that what the Lord has for you, não importa se você trabalhou o dia todo, it doesn't matter if you work the whole day. não importa se faz 5 ou 10 anos que você serve ao It Senhor, doesn't matter if you follow Him for 5 or 10 years, ou você está chegando agora. or if you've just arrived. A mesma bênção que Deus tem para aquele que já está há muito tempo. The same blessing the Lord has Deus for tem those that's sobre a been sua here a vida. while. He has O it for barco you. de Pedro foi cheio, Peter's boat was filled, mas o barco de Tiago também foi cheio, James's was also porque Deus tem o filled, melhor para as nossas because the vidas. Lord has the best for your lives. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: 1 Corinthians chapter 3 verse 5 through 7. afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que fez crescer. De modo que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Observe a sua importância no reino. You are important in the kingdom. O que o Senhor tem confiado para você? What the Lord has trusted in you. Quais são os seus dons? What are your Os gifts? seus talentos? Your knowledge. Coloque-os em prática a partir de hoje. Put them into practice. as of Engrandeça o today. Senhor através da sua Make vida. Him great through your life. Tem gente acenando para você nesse There are dia. people making signs to you. Tem gente que está carregado das bênçãos They are filled with blessings. e que estão falando: vem aqui nos ajudar. And they are telling you, come help Precisamos me. de ajuda. I need your help. Quantos recebem esse aceno How aí? many of you received this As calling? bênçãos, as The transferências blessings, the das transfers bênçãos do Senhor estão vindo sobre a of the sua vida. blessings are coming over your life. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 1, versículo 15: The Bible says in Mark chapter 1 verse 15. o tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós não podemos permitir We cannot allow que a inveja, that envy, o orgulho, pride, a vaidade the looking into yourself, your ego, nos impeça de receber a bênção may do stop Senhor. us from receiving the blessings of the Então o Lord. fator tempo So timing está nas mãos do nosso Deus. are in the hands of the Lord. Descanse nas promessas do Senhor. Rest in His promises. Aceite o trabalhar do Senhor. Accept His way of E doing. usufrua da bênção do Pai. And be good in the blessings of the Lord. Segundo princípio, eu quero aplicar: The second principle I want to share with you. o canal para encher o seu barco The channel to fill your boat não precisa ser convencional. may not be a conventional way. Versículo 6 e o versículo 7 a Bíblia diz: Verses 6 and 7 will say, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Esse texto precisa ficar
gravado no seu coração. This text must be printed in your heart. Nós precisamos entender que a provisão do Senhor, We must understand that the provision of the Lord, ela pode vir em um ambiente diferente daquilo que você it espera. may come in a different way to what you're expecting. Há duas formas de recebermos a bênção do There are two Senhor. ways of receiving the blessing. Primeiro, através da generosidade. First, through generosity. Nós vemos Pedro generoso aqui. We see Peter being generous. Ele estava com o barco carregado das He bênçãos. had his boat filled with blessings. Ele não ia ter dificuldade de pagar as suas despesas no final do dia. He was not going to have trouble in paying for his finances. Ele ia fazer um excelente negócio. He was going to do great business. Agora, o segundo barco, But now the second boat, eles precisavam receber aquela bênção, they needed to receive the blessing, quebrando o orgulho e vaidade. letting go of their ego. Oxalá o Senhor nesse dia I wish the Lord today nos ajude a entender would teach us to understand que nós precisamos ser generosos, that we need to be mas generous. que quando precisarmos também, But when we need so, nós possamos combater we may also fight radicalmente against radically o orgulho, our a pride, vaidade our ego que nos impede de receber as that bênçãos do stops us Senhor. from receiving the blessings of the Lord. Enquanto o primeiro barco When the first boat estava carregado de was now generosidade, packed of generosity, o segundo barco the second boat deixando o orgulho, had let go of his pride, deixando de pensar que estavam em segundo plano, had let go that he was in second mas se plan, sentindo amados, but felt loved, eles correram lá and they ran on, e puderam usufruir do favor e da bênção and do they were Senhor. also able to use of the favor of the Lord. Deus pode usar pessoas que a gente sequer conhece. The Lord may have people that you don't know Há 2 semanas nós fomos ministrados aqui to help you. 2 weeks ago we were ministered here de uma criança from a child que na sala de aula that in his schoolroom começou a orar pelas outras crianças que estavam he was enfermas. praying for other kids, E Jesus começou a curar dentro daquela and sala de Jesus aula. started healing in the schoolroom, E o nome daquele menino foi crescendo dentro da escola. and his name was now becoming bigger in the school. Porque as crianças estavam sendo curadas Because através da vida the dele. kids were being healed through his life. E agora já não eram só as crianças que procuravam ele para receber oração. And now not only the kids were searching for him for prayer. Os professores, quando não estavam bem, Now when the teachers were not well, também procuravam aquela criança para ela orar por they would eles. search for him. E o mesmo Deus que curava as And the crianças, same God that healed the child agora também estava curando os is professores. now healing the adults. Escute, Deus pode usar quem Ele The quiser. Lord may use whoever Pode he ser de uma forma wants. diferente que você It may espera. be in a different way of your Mas acredite, o expectations. nosso Deus é But poderoso. believe our God O is poder não está na almighty. criança. We O may, poder não está no profeta. power is not in the O poder é prophet. de Deus. The A power is from grandeza é God. de Deus. The greatness A is glória é from de Him. Deus. The O glory is nome His. do Senhor é que é The glorificado name of através the das Lord nossas is to vidas. be glorified. Se você vai aplaudir ao Senhor, faça Put bem your hands feito. together for Him. A Ele toda a honra, To Him all the toda a glory, glória, all the todo louvor honor, e and toda all the adoração. worship and praise. Deus pode usar uma empregada God may use a staff para dar o endereço da cura. to give the address of the Se o healing. meu Senhor I wish my fosse até Lord o profeta, would go to the o prophet. milagre iria He would acontecer. receive the Uma miracle. criança, A child, mas que conhece a Deus. but knew God. Uma criança A child que tem a autoridade de Deus. that has the authority of God. Um menino que carregava o seu lanchinho, A young man that has his snack. usado por Deus, He was used by God com 5 pães e 2 with peixes, 5 bread and 2 fish. alimentou uma grande He multidão. fed a whole O que multitude. Deus colocou nas tuas mãos? What did God place Talvez in você your diga, é muito hands? pouco, pastor. Perhaps you're saying it's only a few things. Eu vim aqui para te I'm encorajar. here to encourage Deus you. faz coisas grandes God no will do pouco. great things with a Do few things. caos, Ele transformou em tudo que In existe hoje. chaos, He made all that Então there imagine is. o pouco que você tem. So imagine the little you have. Ele pode realizar grandes He can milagres. do great miracles. Aleluia. De um rio de águas normais, From a river that had normal waters, Ele curou um leproso. He healed a man with O poder leprosy. está no Senhor. The power is in the Lord. O Senhor está disponível para mim e para você. The Lord is there, available for you and I. O Senhor já usou boiadeiros, He's used men that professores, looked after pastores, cattle, homens e teachers, mulheres. men and women. O Senhor quer usar você The também. Lord wants to Eu use vou you. repetir, o Senhor quer usar I will você say it também. again, He wants to Tem alguém use you. disponível aqui para o Is Senhor there nessa anyone manhã? available for Him? Aleluia. Lembre-se, Remind yourself. Deus faz
surpresas em todos os lugares. God does surprise people Atos everywhere. capítulo 4 Acts chapter 4 e o versículo 13. and verse A 30. Bíblia nos diz: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A diferença não é o seu conhecimento, The difference is not your knowledge. não é a sua formação. It's not how you have done academically. A diferença é The difference is se as pessoas te reconhecem como if discípulo de people know Jesus. you as a disciple Se of você é Jesus. discípulo, If you are a disciple, você pode fazer grandes coisas you em may do Deus. great things in God. Isaías 41:10, a Bíblia Isaiah diz: chapter 41:10 says, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de Deus para a sua this is the vida. word of God to your life. Nós precisamos entender We need to understand que quando estamos debaixo da bênção do that Senhor, when we are under His o blessings, primeiro barco se enche, the first boat will be o filled, segundo barco se enche. the second will be Eu filled. preciso valorizar, I need to pay the right value, porque eu posso até me considerar o segundo ou o outro barco, because I may even be the other boat. mas a bênção de Deus But the blessings of the é para Lord todos nós. are for all of Você us. se sente renovado pelo Do poder you da feel palavra? renewed by the power of the word? Terceiro e último princípio: Third and last one. diante de Jesus, Before Jesus, quem compartilha whomever shares jamais ficará com o seu barco will never vazio. have an empty boat. Ah, essa palavra é muito forte. Eu preciso que você repita I após mim: need you to diante understand de this. Jesus. Before Vamos lá, Jesus, melhora. Diante de Jesus, before Jesus, quem compartilha whomever shares jamais ficará will never com o have seu barco an vazio. empty boat. Você pode adorar ao Senhor aí? Worship the Lord. Você pode celebrar ao Senhor Praise aí? Him. Ambos os barcos foram cheios. Both of the boats were filled. O importante é ter essa disponibilidade no coração, You must be available in your heart de compartilhar o favor to de Deus. share the favor of the Lord. A provisão não é para alguns, The provision is not only for some, a provisão é para the todos. provision is for all. Usufrui da provisão do Senhor. Make good of His provision. Observe, não tem uma medida definida para cada um. There is no measuring for your blessings. Deus colocou sobre nós o livre-arbítrio. God has placed over us our freedom. Vocês lembram da experiência que a viúva teve com o seu azeite? The widow had an experience with the oil. Ela foi até o profeta, She went to the prophet dizendo: meu marido faleceu, and she said, my husband had agora os died. credores querem pagar, levarem para como pagamento meus 2 filhos. Now the debt collectors are coming to take my children. E o profeta deu uma palavra para ela: And the prophet gave her a word. vai em busca de vasilhas He said, vazias, go and find pots. não poucas, Not only a few. não poucas. Not only a few. Qual é a medida do Senhor? What is His O measuring? Senhor, ele faz questão de multiplicar. He wants to multiply. Então a orientação do Senhor para mim e para você So the guidance for you and I é que você pegue vasilhas is vazias that you may get para empty receber todo o pots, azeite que o so you Senhor tem that para can você. receive the oil He has for you. Vocês conhecem a palavra do Senhor. You know the word of the Lord. O maná The não manna faltou para ninguém. has not lacked for anyone. A provisão do Senhor não vai faltar para The ninguém de provision nós. of the Lord will not be lacking for any of us. A sandália dos pés The sandal that they wore da nação de Israel of the whole nation of crescia Israel conforme eles cresciam would também. grow according to their body. A provisão do Senhor The provision of the Lord nos mínimos detalhes, in the smallest details, nada falta. nothing will lack. Nada vai faltar na tua casa. Nothing will be missed Nada in vai your faltar home. na tua vida. Nothing will be lacked in Nada your vai faltar. life. Você precisa crer nessa You must palavra. believe in this O word. Senhor tem muito mais para fazer em The você. Lord has a lot more to do in you. Quando o profeta estava naquele ribeiro, When the prophet was there, Deus enviava um corvo the Lord sent a que crow gosta muito de carne, that loves meat, mas que não comia, but he couldn't feed from porque a it provisão era para o because the profeta. provision was for the prophet. Os corvos virão trazer The coisa para crow você. will give you things. Entenda, Deus fará milagres acontecer na Believe the tua Lord will vida. make miracles to happen in O your seu life. barco não será um barco Your vazio. boat will not be empty. A sua vida não será uma vida de Your frustração. life will not be A frustrated. sua pescaria na vida não vai ser Your insucesso, fishing in life will have mas será success. para a glória de But you will Deus. be for God's glory. Vamos estar em pé, por Let us stand gentileza. in our feet. Pedir para que o louvor suba ao altar. O seu barco vai encher de peixe. Your boat will be filled.
Deus tem mais peixe para colocar no seu The barco. Lord has more fish for Você não you. vai lamentar por uma rede vazia. You will not be crying for an empty net. A bênção do Senhor sobre a sua The vida blessings of the Lord over your life será incontável. will be a number you can't count. Você vai poder compartilhar. You'll be able to share. Observe no começo do texto. Pay attention to the beginning of the text. Barco estava quase indo a One pique. boat was about to sink. Mas quando ele chama os seus But when companheiros, he calls his agora eram os neighbors, 2 barcos quase indo a pique. now the 2 boats were nearly Então a sinking. bênção do Senhor é sobre o seu amigo, So the blessings of the Lord is Sobre o seu over your companheiro. friend, mas também é sobre a sua vida. but it's also over your life. Diga para a pessoa que está do seu Tell lado: your eu te neighbor, abençoo. I bless you. Fala bem forte, como profeta: eu te Say, abençoo. I bless you. O seu barco Your boat vai se encher de peixes. will be filled with Agora fish. pergunta para ele: você Now vai ask compartilhar him, a bênção are you aí? gonna share it? Pergunta para ele: você vai Ask him, compartilhar a are bênção you gonna aí? share it? Transferências de riqueza. Transferring riches. Deus tem muito mais para The fazer. Lord has more to do. Infinitamente mais. A lot more to Além daquilo do. que pensamos ou More than podemos we pedir ao thought and Senhor. when He can O ask. Senhor quer fazer que você abunde The nele. Lord wants you to be A abundant in bênção do Him. Senhor será sobre a His sua blessings will vida. be over your No life. nome de In Jesus. the name of Jesus. Ao som dessa canção, nós queremos perguntar se nesse dia We want to ask today, tem alguém que pela primeira vez está vindo na igreja, perhaps there is someone that is your first time in the church. ou se porventura está distanciado dos caminhos do Or Senhor, maybe you've been astray from Him e que você quer ter um encontro com Jesus, and you want to meet Him assim como esses pescadores tiveram. the same way this Você fisherman entende que did. você não pode perder essa You know that you oportunidade. cannot lose the opportunity. Jesus está passando pelo Mar da Galileia. The Lord is going through the Sea of Hoje a Galilee catedral now. é o Mar da Galileia. Cathedral is the Sea of Hoje Galilee o altar today. é o púlpito que Jesus usou altar dentro daquele barco. It's a stage the Lord had in E that Ele day. está aqui hoje falando com você. And He's talking to A you. palavra está solta na The casa. word is in the house. Acendam as luzes, por Let's gentileza. have the lights back Eu on. quero saber se tem alguém para I aceitar. want to know if Jesus. there is anyone here for Him. Se tem alguém, levante as suas mãos, por Please show favor. me a sign if you wish. Cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça. Botem as luzes, nunca por favor, obrigado. falha. Eu quero ver se tem alguém para Jesus. Nós queremos orar por você. Eu estou em Você hoje está sendo tuas convidado You are being invited today a se tornar um discípulo de to Jesus. be a disciple of Jesus. Nós não estamos te oferecendo placa de We're igreja. not offering a church sign. Nós não estamos oferecendo religiosidade We are para not você. offering you religion. Nós estamos oferecendo We are relacionamento. offering a relationship. A Relacionamento. Quem relationship. se relaciona com Jesus Whoever tem relates sua with vida Him transformada. has its life transformed. As tristezas, The as sadness, agruras da vida the hardship são of life transformadas em are alegria. transformed in joy. Até a tristeza tem que saltar de alegria Sadness will jump in joy. diante da presença do Senhor. Race in His presence. Tem alguém aqui para Is Jesus? there anyone for Him? Todos já aceitaram ao Senhor? We are all Todos já tiveram essa experiência com o We all Senhor? had an experience with Him. Segundo convite, Second invite. eu quero saber, I want to know, será que hoje perhaps o today, Senhor pode passar pelo Mar da Galileia can the Lord go through the Sea of Galilee para recrutar você como discípulo? to call you as a Tem disciple? alguém com disponibilidade para Is ser there anyone discípulo de available Jesus? to be a disciple? Não ficar se lamentando, dizendo: o Senhor só usa o ciclano, o Beltrano. Not to be moaning, the E Lord você only entende speaks to que him. hoje é a tua And now oportunidade. you understand it's your Você opportunity. estava no segundo barco, You were in the mas second você boat. entende que hoje é a tua But now you oportunidade. understand it's your Corre pro turn. altar que nós queremos orar Come por to the você. altar. We want O to Senhor pray quer for you. levantar hoje não apenas um discípulo, wants not to não raise apenas a 12, disciple, mas o not Senhor quer 12, levantar centenas. But He wants to have hundreds Corre of them. pro altar. Come Os to the pastores altar. vão estar The afileirados pastors aqui will à pray frente. for you. Venham, pastores afileirados aqui à frente. Todos os pastores afileirados aqui à frente. Ministre pelos discípulos do Senhor que estão dispostos a ter os barcos cheios. They want their boats filled. Discípulos que não aceitam estar com a rede vazia. Disciples that don't want their empty Discípulos nets. que não aceitam trabalhar a noite toda Disciples that don't e accept to nada work on all alcançar, nights and not get mas que anything. debaixo de uma Under palavra, a word, uma palavra, under a word, eles decidem voltar a alto mar they agree to go back e to the lançar a sea rede and novamente. throw their nets Vem, again. vem você que Come. quer ser esse discípulo. Come if you want to be the Você que quer disciple. usufruir do If you favor want de to bear the Deus. fruits of the Lord. Nós queremos orar pela We sua want to vida. pray for your life. Aleluia. A oportunidade é sua. It's your opportunity.
Nós sabemos que aqui estão os novos pastores da We know that the catedral. new pastors are here. Os novos líderes de pequeno The grupo. leaders of the home group are here. As pastoras que vão cuidar das crianças. The pastors that will look up